A paz. Hoje é terça e eu queria deixar uma palavra aqui. Gênesis capítulo 31. E ele ouviu as palavras dos filhos de Labão, dizendo: Jacó tomou o que era do nosso pai, e do que era do nosso pai ele obteve toda a sua glória. Jacó viu o semblante de Labão, e eis que não era para com ele como antes. E o Senhor disse a Jacó: Volta à terra dos teus pais e à tua parentela, e eu serei contigo. E Jacó enviou e chamou Raquel e Lia para o campo, para o seu rebanho. E lhe disse: Eu vejo o semblante do vosso pai, e não é para comigo como antes. Mas o Deus de meu pai tem estado comigo. Ai, ai. Era uma família, mas houve conflitos financeiros ali, porque Jacó era o empregado do seu sogro, né? E o que acontece? As pessoas querem te ver bem, mas não melhor que elas. Querem te ver próspera, mas não mais rica que elas. E foi o que aconteceu com Jacó. Jacó tinha uma promessa: prosperar na casa do seu sogro. Aonde ele pisasse o pé, ele ia prosperar. E o que acontece? Labão não queria que Jacó fosse maior que ele. Na verdade, ele queria que ele estivesse inferior. Mas aquele que tem a promessa do Senhor não pode e não vai ficar embaixo. Conta a história assim, que chegou um ponto que Jacó foi crescendo tanto, que os filhos de Labão, ou seja, os seus cunhados, começaram a ficar com inveja. E começou a falar que o Jacó tinha tomado tudo que era do pai, toda a sua glória. E às vezes as pessoas falam assim: não, fulano cresceu, mas cresceu em cima de ciclano. Cresceu, mas cresceu à base do nome de fulano. E a palavra do Senhor é bem clara, que as pessoas não veem. E Jacó vai dizer lá nos últimos versículos: você, Labão, não sabe as geadas que eu tomei. Você não sabe, Labão, o que eu enfrentei no campo. Quantas noites sem dormir. As pessoas olham você e não sabem o que já passou. Para você estar onde ela está. As pessoas, os filhos de Labão achou que Jacó estava roubando seu pai, quando na verdade era trabalho. E Deus abençoa o trabalhador. Deus prospera aquele que se esforça. E ele tinha uma promessa com ele, que ele ia prosperar. E é muito difícil você prosperar no meio dos invejosos. E o que acontece? Os filhos de Labão começaram a encher a orelha do pai. E começou a fermentar, porque estavam com inveja de Jacó. Porque o seu rebanho estava se tornando maior do que o de seu pai. As pessoas, quando elas têm uma certa inveja, o que elas fazem? Elas colocam umas contra as outras. E foi isso que elas fizeram. Colocaram Labão contra Jacó. E Labão já não tinha mais aquele semblante amável com Jacó. Temos que perceber quando não somos mais bem-vindos em algum lugar. E às vezes a gente não quer admitir que não somos mais bem-vindos em alguns lugares. E a palavra do Senhor diz que Jacó percebeu que o semblante de Labão não era com ele. Comece a ler rostos. Comece a interpretar gestos. E a palavra do Senhor diz assim, que Labão, ele fechou o semblante para Jacó. E o nosso semblante revela o nosso coração. Jacó percebeu, chamou suas esposas e disse: vamos nos mandar, porque aqui não é mais um lugar favorável para nós. Só que o interessante é que Jacó cresceu e ele obteve o seu rebanho, mas o sogro achava que era dele. Tem gente que olha para a gente e diz: só conseguiu porque eu ajudei. Só chegou aí porque eu estendi a mão. E na verdade é glória de Deus.
É a misericórdia de Deus que nos trouxe até aqui. Porque se dependêssemos de nós, teríamos desistido há muito tempo. Então, Jacó, o Senhor diz para ele: volta para a casa dos seus pais, para a sua parentela. Deus falava muito com Jacó em sonhos. Eu acho isso lindo. Como é que Deus falava com ele. E Deus deu um sonho para ele. Que no meio daquela guerra que o sogro queria as ovelhas brancas, ele falou assim: Senhor, como eu vou fazer de um rebanho branco nascer manchadas, listradas e salpicadas, Senhor? Eu não vou prosperar, tá impossível. Como um homem pode mexer no ventre de outro animal? Ninguém pode fazer isso. Mas eu vou te falar, assim como é impossível um servo de Deus prosperar, assim é a herança do Senhor, a graça do Senhor. Deus deu estratégias para Jacó. E a mais interessante de todas é que o anjo do Senhor diz para ele: ei, olha Jacó, olha bem Jacó. E ele começou a olhar no sonho e as brancas estavam diante dele, mas de repente começou a se multiplicar. As listradas, as salpicadas, e foram crescendo, e foram crescendo, e foram passando assim, muitas e muitas e muitas. E o Senhor disse: assim vai ser o seu rebanho. Enquanto Ele quer a melhor parte, aquilo que Ele despreza, eu te darei muito mais. E a palavra do Senhor diz assim, que muito era aquelas salpicadas, manchadas e listradas. Enquanto Jacó está ali, e ele... Então elas estavam crescendo, crescendo. E o Senhor disse para ele naquele sonho: olha a promessa. Eu vi o que Labão fez com você. Eu vi quantas vezes ele mexeu no seu salário. Quantas vezes ele mudou o seu salário. Eu vi os 14 anos que você trabalhou pelas filhas dele. E vi que mais 6 anos você trabalhou pelo seu rebanho. No total que Jacó trabalhou para Labão era 20 anos. E durante 20 anos não houve honestidade da parte de Labão. As pessoas, elas nos enganam, mentem, roubam o salário. A Bíblia diz que muitos têm o poder de manter o salário do trabalhador. Mas a mão do Senhor pesa sobre essas pessoas que são injustas e enganadoras. E o que Deus fez, a retribuição a Labão, foi a graça do Senhor sobre Jacó. Eu acho tão interessante aqui que o Senhor restituiu Jacó. O seu rebanho triplicou, porque a mão do Senhor era com ele. Então, a palavra do Senhor diz que Jacó pega suas esposas, seu rebanho e se manda. Ele tinha até camelo. Se manda dali. Porque Deus tinha dado uma ordem para ele. Eu serei contigo. Não precisava ele ter saído escondido. Quando Deus nos dá uma palavra, eu serei contigo, às vezes a gente quer sair de mansinho das situações. Talvez você esteja vivendo uma situação que você queria tanto sair sem confusão, sem problema, mas a situação está te apertando tanto. Mas a palavra do Senhor hoje é: eu serei contigo. Chega para a pessoa e diz: eu estou saindo. Estou me desligando. Estou metendo o pé porque chegou o tempo. Porque quando chega a situação no extremo, o conflito entre eles já não estava legal. Então era a hora de Jacó encerrar aquele ciclo e viver outro ciclo. E a palavra do Senhor diz assim, que ele sai escondido. Mas Deus já tinha dado uma palavra para ele: eu serei contigo. Ele não precisava temer. Mas Jacó é como a maioria de nós, medrosos, apavorados, inseguros. Isso me lembrou Gideão. Quantas vezes Deus teve que provar para Gideão que era com ele na batalha. Quando a gente tem medo e Deus fala que é com a gente,
Não precisa de quantas provas você precisar pedir a Deus. Ele te dará as provas de que Ele é com você. Se você tem medo, se você precisa resolver alguma coisa, você está apavorado, peça as provas, que o Senhor te dará as provas. E Deus deu várias provas a Gideão, que era com ele. E uma das que eu acho mais linda, no medo que ele tinha de entrar na guerra, é que ele diz assim: desce ao campo do adversário. Quem vai descer ao campo do inimigo, sabendo que lá está cercado de inimigos? Mas ele obedeceu. E quando ele chega lá, os inimigos estão fofocando, e os inimigos, um fala assim: essa noite eu tive um sonho, e vi um bolo de cevada e rolava sobre nós. E a palavra do Senhor diz assim, que o próprio inimigo, Deus usa a boca dele para interpretar o sonho e diz assim: é Gideão que vai vir sobre nós. E a palavra do Senhor, ela é tremenda, porque diz assim, que Deus o encorajou através daquela fala dos seus adversários. Não tenha medo do homem, do que o homem pode te fazer. Salmo 118. Não terei medo do mal que o homem pode me fazer. Não temas, pois o Senhor é contigo. E o Senhor estará com você na batalha. E Ele te dará provas durante a batalha que Ele estará com você. E a palavra do Senhor diz assim, que Jacó está escondido, pega suas esposas, seu rebanho e vai embora. E de repente, o próprio Labão se dá conta que ele tinha saído e vai atrás dele. E a sua esposa havia tomado os ídolos do seu pai. Raquel pegou eles. Porque ela estava preocupada com a herança dela. Há uma conversa ali entre Lia, Raquel e Jacó. E elas dizem assim, meu pai gastou tudo que era nosso. Inclusive aquilo que era o nosso dote, né? Mas interessante nisso tudo é que Raquel está preocupada com a sua herança. Deixa eu te dizer uma coisa sobre herança. A herança dessa terra é só maldição. A herança dessa terra é só desgraça. Aquilo que você espera em Deus é verdadeiro. Jacó saiu de casa e toda a herança ficou para Esaú. A verdadeira herança que Jacó tinha era a presença de Deus. Financeiramente dos pais ele não ganhou nada, mas a presença esteve com ele o tempo todo. E eu acho mais interessante é que elas estão preocupadas com a herança do pai, terreno. Não se preocupe com a herança desse mundo, tudo se perderá, tudo se desfará. Não carregue ídolos dos seus pais. Eu falei sobre algo que, quantas vezes nós carregamos ídolos dos nossos pais? Como? Um jeito na personalidade nossa, que Deus não se agrada e não quer em nós. Tem coisas em nós que nós herdamos de ver comportamento dos nossos pais. Automaticamente nós viemos com aquilo. Seja um vício, seja uma atitude de violência, seja algo que você gosta de praticar e você sabe que é errado. Mas meu pai fazia. E quantas vezes o Senhor quer que a gente abra mão desses ídolos? O Senhor quer que você jogue fora essa herança maldita que você carrega dentro de você. Essa perversão, a imoralidade, todas essas coisas que o Senhor abomina e Ele deseja tanto que você abra mão para você viver uma história com Ele. E a palavra do Senhor diz que Raquel não abriu mão dos seus ídolos, mas ela morre no caminho de Padã Arã, porque ela ia dar à luz a Benjamim. E no meio do caminho houve uma complicação. Mas antes disso, quando Labão cobra os ídolos a Jacó, Jacó lança uma palavra de autoridade.
Olha o poder da palavra do esposo também, irmãos. Ele diz: se alguém entre nós fez isso, te roubou Labão, o Senhor o cobrará, que ele morra. A palavra foi lançada e alguém estava errado e a maldição caiu sobre ela. E o que acontece? Ela morre no caminho. Ela não chega à terra da promessa. Ela não volta com Jacó. A recompensa vai para Lia, que obedeceu o Senhor e abriu mão de toda a sua herança, dos seus ídolos, das coisas do seu pai. Compensa você abrir mão da maldita herança que você tem carregado dos seus pais. Ai, mas eu não consigo resistir a esse pecado. Eu sei que meu pai fazia, eu sei que a minha mãe fazia, eu sei que fulano fazia. Abre mão essa maldita herança e viva uma vida plena, como Lia teve. Lia vai ser enterrada junto com Jacó em Macpela, lugar da bênção, lugar do favor de Deus, enquanto a Raquel morre pelo caminho. Ela não viu a promessa se cumprir, ela não viu nada acontecer, porque ela não abriu mão dos ídolos dos seus pais. Não abriu mão daquilo que poderia matá-la. Ídolos matam a gente, porque matam a nossa fome por Deus. Todo ídolo rouba o coração da gente. Eu tive esses dias que renunciar a algumas coisas que o Senhor tinha mandado. Irmão, e todo ídolo, quando ele é quebrado, dói na gente, porque mexe no seu ego, mexe no seu orgulho. E às vezes Deus quer isso, te quebrar. Quebrar o seu ego, o seu orgulho e te fazer se voltar para Ele. A Bíblia diz assim, que nesse percurso o Senhor dizia para Jacó, Jacó, volte à terra dos seus pais, lá em Betel. E isso eu fiquei pensando, eu falei assim, Senhor, o Senhor quer que a gente volte para a casa da parentela? Como assim? E o Senhor começou a falar no meu coração o seguinte, voltar a Betel. Sabe o que é Betel? Betel é onde Jacó teve o seu primeiro encontro com Deus. Você se lembra do seu primeiro encontro com Deus, com a palavra de Deus? Olhe para você ver como é que foi poderoso o encontro de Jacó. Jacó sai com a roupa do corpo. Jacó sai perdido na noite, com medo. A única coisa que Jacó carregava era um pouquinho de azeite. Só um pouquinho. Sozinho no escuro, fugindo do seu irmão. A família que ele deixava para trás estava arrasada com as discórdias que tinham acontecido. E agora Jacó não sabia o que seria do seu amanhã. Então, naquela noite escura e fria, o Senhor encontrou Jacó. Jacó só tinha a roupa do corpo, irmão, você consegue imaginar isso? E Jacó olha para o Senhor e diz assim, Senhor, se tu me fizeres chegar em segurança à casa do meu tio, e tudo quanto o Senhor me der, eu te darei o dízimo. Não era lei, não era obrigado. Nós entendemos um princípio aí. Gratidão. Dízimo nunca foi lei, é gratidão. Jacó estava dizendo ao Senhor, se o Senhor me abençoar, se o Senhor for comigo, eu serei grato a ti. Eu te agradecerei. E o mais interessante nisso é que ele despeja todo o azeite que ele tinha sobre o pilar. Porque naquela noite ele levantou um altar ao Senhor. Sabe aquela noite de desespero que Deus aparece? Ele acalma e diz para você que eu faço uma aliança contigo hoje. Eu me lembro do dia que o Senhor apareceu para mim.
E eu me lembro que eu estava quase a ponto de morrer. E o Senhor apareceu naquela noite e eu fiz uma aliança com Ele. Sabe, Deus é capaz de nos encontrar em noites tão escuras, em lugares tão tenebrosos, tão apavorantes, em situações que o homem não vê, não imagina o que se passa. Ele nos encontra. E a Bíblia diz assim que enquanto Jacó estava lá sozinho, naquele escuro, não tinha família, não tinha ninguém, só a roupa do corpo. Ninguém sabia onde Jacó estava. Deus sabia. E a Bíblia diz assim, que o Senhor aparece em sonho para ele. A primeira vez que Deus começa a falar com Jacó. A sua maior dor, na hora do seu maior desespero, Deus aparecerá para você e Ele vai falar de uma maneira que o homem não fala, de um jeito que ninguém pode agir. E a palavra do Senhor diz que apareceu para ele uma escada. E o Senhor disse para ele: este lugar é Betel, casa do Senhor, porque ele viu a presença de Deus ali. Só que não era o lugar. Deus estava dizendo: você, Jacó, será a minha casa a partir de hoje. Tanto que ele está saindo aqui desse versículo que eu li, da casa de Labão, e está dizendo: o Deus de meu pai nunca me deixou. Sempre esteve comigo. Aquela noite ele vê a escada. E é a mesma coisa de Deus dizer: sobe. Comece a andar comigo. Comece a caminhar comigo. Dá o seu primeiro passo no degrau. Sabe por quê? Porque enquanto você sobe a escada da graça, eu envio anjos para te servir. Ele via anjos descendo e subindo naquela escada. Porque a Bíblia diz assim que eles são ministros para nós, eles nos servem. Deixa eu te dizer, há uma graça tão poderosa para quem se aliancia com Deus, para quem decide entregar a sua vida para Deus. Os anjos ministram, te servem, cuidam de você. Esse anjo voltou para Jacó sempre, falava com ele, dava estratégia para ele vencer as adversidades na casa de Labão. O céu não deixa quem é agarrado com ele. Então hoje faz uma aliança com Deus. Eu te desafio a entregar a sua vida para Jesus. Fazer uma aliança com Ele, colocar a data e dizer: a partir de hoje eu estarei na tua casa. Porque eu quero que os anjos me sirvam. A partir de hoje eu quero que o Senhor comece a andar comigo e me prosperar, me abençoar. E mesmo que os inimigos se levantem, tentem me enganar, o Senhor é Deus para retribuir com justiça e graça. Irmão, esse homem saiu da casa do seu sogro tão rico, tão próspero. E a Bíblia diz assim que esse homem vai atrás dele. Quando chega lá, Labão era para chegar furioso. Ele estava mal intencionado. Mas no meio do caminho Deus pega ele. Olha o que Deus faz para proteger o que é dele. Quando alguém é tchutchuco do papai, quando alguém é amado pelo céu. Deixa eu te falar. Aí Deus aparece no sonho de Labão, o sírio, e fala assim: não fales nem bem e nem mal de Jacó. Já viveu uma experiência dessa? Teve um dia que eu fui falar de uma pessoa e o anjo do Senhor apareceu no sonho e disse: não fale dela, porque ela é preciosa para mim. Tem gente, irmão, que é muito ligado no céu. E que quando você menciona só o nome dele, Deus já vem te cobrar. Deus já vem e te dá um tapa no meio da sua orelha. Pode você desprezar um Jacó, mas o céu defende. E o céu toma partido. E eu lembro que eu calei na hora e eu pedi perdão ao Senhor. E eu falei assim: Senhor, eu tô sendo injusta mesmo.
E foi algo assim que me marcou, porque eu nunca tinha visto Deus defender alguém assim dessa maneira. A gente vê Moisés, né, quando Arão e Miriam tá falando mal dele, criticando a esposa dele, né, pela cor da pele. Mas aí você vê que Deus pune ela com uma enfermidade, né? Mas assim, pra mim, eu não acreditava muito não. O dia que eu vi, eu fiquei em choque. Deus protege alguns nomes. E ai, quando a gente menciona eles. Então esse homem acabou a ira. Esse homem chega lá, sabe, bonzinho para falar com ele. Por quê? Porque ele sabia quem era Jacó. Que tinha algo grande por trás dele, protegendo ele, com ele. Então ele só fala assim: pois bem, tudo isso aqui é meu, mas devido à minha generosidade, né? Sabe que a pessoa que não quer rebaixar? Sabe? É minha generosidade não. É Deus que calou você, Labão. Mentiroso. Pegou e teve que juntar as trainhas dele e voltar para a terra dele. E ali eles fazem um pacto de paz. Mas a mensagem hoje tem alguns nomes que o céu protege. Não fale nem bem nem mal deles. Porque Deus vem e entra no sonho e fala e põe a gente no devido lugar. E hoje eu queria te falar, não temas o homem. As decisões que você tiver que tomar, tome elas debaixo da direção do Senhor, porque Ele é contigo. E se você não está prosperando, as coisas estão difíceis, há uma enorme dificuldade, há uma luta tão grande, lembre de Jacó. Ele fez uma aliança com Deus. E Deus o guiou em cada passo. E ele foi crescendo. E ele cresceu no meio da dificuldade. Pode o homem não cumprir o que ele tratou com você. Deus é fiel para executar o trato. Porque uma vez que Deus te disse uma palavra, ele não é homem para mentir. Ele é fiel ao que ele diz. E se ele te diz que você vai prosperar nessa terra seca, se prepare. Porque no meio dessa dificuldade, Deus vai fazer os listrados, os malhados se multiplicar. Porque Ele é fiel. Amém? Deixa eu orar por você hoje. Louvado seja o teu nome, Senhor. Eu apresento esta pessoa que está ouvindo esta mensagem. E eu te peço, Senhor, visita aquele que está sendo enganado, que o seu salário está defraudado, aquele que o patrão já mexeu tanto no salário dele, já enganou ele, pessoas que já fizeram promessas e quebraram as suas promessas para esta pessoa. Eu oro agora pedindo ao Senhor, ajuda essa pessoa a se aliançar com o Senhor, a fazer uma aliança de entrega como Jacó fez, a se entregar ao Senhor de verdade. Eu oro pedindo nesta hora que o Senhor venha abrir as portas, que o Senhor venha prosperar, abençoar esta pessoa. E se alguém estiver segurando o seu salário, contendo que é dele, contendo que é dela, o Senhor venha colocar a mão, porque o Senhor é um Deus justo. Eu oro nesta hora, Senhor, tu tá vendo que muito Jacó tá passando. E que o Senhor venha tratar com Labão, que o Senhor venha tratar com pessoas que não querem que os outros prosperem mais do que elas. Que o Senhor venha de encontro, ó Pai, a cada vida que está sendo enganada, que está sofrendo, Senhor, passando por um perrengue tão grande, mas que tem enfrentado geadas, madrugadas inteiras, Senhor, em prantos, em desespero. Mas o Senhor é fiel para prosperar. O Senhor é fiel para abrir as portas. O Senhor é fiel para ajudar essa dona de casa, Senhor, que está tendo que fazer, às vezes, até 2 bicos por dia. O Senhor é fiel, ó Pai, para ir de encontro a esse pai de família que não sabe de onde tirar.
O Senhor é fiel, Pai, para ir de encontro, Senhor, esse casal que não sabe como, Senhor, vai reverter, Senhor, essa situação financeira. Eu oro nesta hora pedindo ao Senhor, vá de encontro a pessoas nesta hora que estão enfrentando crises terríveis financeiramente. Pessoas que às vezes estão extremamente endividadas. Eu oro para que o Senhor venha reverter o quadro. Eu oro para que o Senhor estenda a mão sobre elas. E o Senhor venha alcançá-las como o Senhor alcançou Jacó. Jacó só tinha uma roupa no corpo e o Senhor o abençoou. Eu oro por pessoas, Senhor, durante este dia, Senhor, que estão enfrentando situações que só o Senhor conhece. Só o Senhor sabe. O Senhor sabe o caminho que essa pessoa trilhou há muito tempo. O Senhor sabe que quantas dificuldades já passou, fome, luta, humilhação, tantas coisas. Mas o Senhor é fiel para abençoar. O Senhor é fiel para abrir uma porta. O Senhor é fiel para operar nesse negócio que está quase fechando as portas. Vai lá e visita esta empresa. Visita, Senhor, nesta hora, Senhor, essa irmã, ó Pai, que está tentando fazer o seu negócio prosperar. Visita esse irmão, Senhor, que está, Senhor, se desdobrando, fazendo até hora extra. Nós te pedimos nesta hora, Senhor, opera sobre vidas, ó Pai, que estão esperando um milagre. E Senhor, estão se desdobrando. Eu oro por essas pessoas nesta manhã. Eu oro também, Senhor, por pessoas, Senhor, que precisam que o Senhor ajude elas a tomar decisões. Decisões que elas precisam sair de algum lugar, de alguma situação complicada. Que o Senhor lhes dê coragem. Que o Senhor lhes dê coragem para chegar e sair desse lugar. Desse lugar que não está mais favorável, desse ambiente pesado, dessa situação, dessa pessoa que já olha com cara feia, dessa pessoa que já frange a testa. E o Senhor ajude essas pessoas a saírem desses lugares desagradáveis. Ajuda, entra, Senhor, em decisões neste dia. E eu te peço também que o Senhor venha salvar corações neste dia. Pessoas que precisam entregar o seu coração ao Senhor. Fazer deles um altar de Betel, uma casa do Senhor. Que precisam dar o seu primeiro passo na escada da graça. Alcance pessoas nesta hora. Eu entrego essas vidas em tuas mãos. E eu peço que a mão do Senhor venha se mover sobre elas. Eu entrego cada coração ao Senhor e cada situação que o Senhor conhece no oculto e no escondido. Visita essas pessoas, ó Pai. Eu clamo por cada coração, no nome de Jesus. Amém?